tudo bem? Vamos continuar nossos apontamentos sobre interpretação textual. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho dentro da interpretação textual a questão da argumentação. Nós vimos que existe, inclusive, uma categoria de tipologia textual chamada argumentativa, e que dentro dessa categoria existem gêneros argumentativos, como o artigo de opinião, como o editorial, como a resenha crítica, né? Que são exatamente textos em que você manifesta, né, um determinado ponto de vista sobre um determinado assunto, com o objetivo de convencer ou persuadir o outro. E quando nós temos de interpretar, né, textos de natureza argumentativa, o que está por trás da argumentação? O que seria argumentar? O que pode facilitar o nosso processo? Então, vamos ao item do nosso editorial, do nosso edital, aliás, editorial é outro gênero, do nosso edital, argumentação, pertinência, relevância e articulação dos argumentos. Então, o que é isso? O que é argumentar? Então, o termo é derivado do latim, vem exatamente da palavra arguere, que significa apresentar antes de comprovar. Então, argumentar é uma atividade discursiva de influenciar o nosso interlocutor por meio de argumentos. A constituição desses argumentos demanda apresentação e organização de ideias, bem como estruturação do raciocínio. Podemos dizer que o processo de argumentação, ele se dá desde o momento em que a gente começa a falar, ou até antes, né? Porque às vezes, quando a criança chora, ela está querendo nos persuadir a entregar nas mãos dela ou a lhe conceder alguma coisa que ela deseja, né? E quando se começa a falar, isso fica mais claro ainda, né? Então, quando uma criança, ela pede um brinquedo, ela tem razões para pedir esse brinquedo, né? Razões, claro, que fazem parte da organização das ideias de uma estrutura de raciocínio infantil, né? Dentro de um contexto que é o contexto limítrofe, né, do que poderia perceber uma criança, mas ela vai ter argumentos para que ela queira aquele brinquedo, né? Tanto que estamos aí nos aproximando do final do ano, das festas de final de ano, e quando uma criança escreve uma carta para o Papai Noel, é muito importante que ela, né, assuma que ela foi boazinha, porque senão ela não vai receber presente, né? Então, se você não for boazinha, se você não for bonzinho, é uma condição para que você não receba o presente. E aí, muitas vezes, ela vai dizer, olha, Papai Noel, eu não fui tão bonzinho assim, mas... Então, após esse mais, com certeza virá um argumento. Um argumento condizente com um argumento infantil, mas virá um argumento. E nós todos, quando queremos alguma coisa, quando desejamos alguma coisa, quando reivindicamos alguma coisa, vamos utilizar argumentos, né? Exatamente porque queremos influenciar o nosso interlocutor por meio de um ponto de vista que nos pareça justo, principalmente quando ele é reivindicatório. Então, é necessário que na argumentação exista uma proposta que provoque em alguém um questionamento, né? Então, eu preciso pensar, nossa, olha, eu nunca parei para pensar nisso aqui. Um sujeito que desenvolva um raciocínio para demonstrar a aceitabilidade ou legitimidade quanto a essa proposta, então existe alguém que vai desenvolver esse raciocínio, e um outro sujeito que se constitua alvo da argumentação. Essa pessoa pode aceitar ou refutar a argumentação. Refutar é recusar, discordar. Eu posso discordar de tudo, posso discordar de alguns aspectos. Posso concordar com tudo e posso concordar com alguns aspectos. Então, eu preciso construir uma explicação de cunho racional
de uma situação com finalidade persuasiva, ok? Isso é necessário. E no processo, lembram que eu dei aquele exemplo em que havia um mas, né? E normalmente, quando a gente conversa com alguém, a gente diz, olha, até aí tudo bem, mas eu concordo com você que, mas, né? Então, após esse mais, sempre vem uma contrapartida, sempre vem um contra-argumento, sempre vem algo que vai acrescentar nesse processo uma refutação em relação à ideia anterior. Claro que a gente não argumenta apenas para que o outro discorde, o outro pode concordar e com isso o argumento fica reforçado. Mas a questão dos marcadores argumentativos são exatamente aqueles elementos que servem para conectar, para juntar. Quando eles estão dentro de um processo de argumentação, eles vão nos ajudar no encadeamento dessas ideias, na articulação das ideias argumentativas. Então, aqui tem alguns exemplos apenas. Óbvio que os conectores e os juntores não são apenas esses, né? Mas o porquê ele introduz uma explicação ou justificativa, né? O porquê ele é, por excelência, o marcador argumentativo. Porque o que se espera é que quando se defende um ponto de vista, e esse ponto de vista defendido a gente chama de tese, quando se defende um determinado ponto de vista, que você explique por que você defende aquele ponto de vista. Então, a explicação, ela está entrelaçada, né, ao processo argumentativo. Ou ele vai marcar uma relação de disjunção, de alternância. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Além de soma argumentos. Então, além de prejudicar o processo de aprendizagem da criança, né, essa medida pode, então você vai acrescentar outra coisa. Portanto, fecha um segmento de ideias. Você já apresentou todos os seus argumentos, portanto, né, e aí você fecha a ideia. Porém, entretanto, embora, ainda que, né, marca contraposição entre as ideias, né? Eu concordo com você que a criança não compreenda exatamente tudo o que um adulto diz, mas ela é capaz de, né? Então, isso aí é muito próprio de um processo argumentativo. Lembrando que esses não são os únicos marcadores que existem, mas que marcadores são extremamente importantes dentro do processo argumentativo. Então, você vai responder a uma questão e você percebeu que aquele texto ele é de tipologia argumentativa, do gênero argumentativo, fique muito atento aos marcadores, porque os marcadores, eles vão lhe dar pistas muito eficazes de como se trata aquela ideia, do que se defende a partir daquela ideia, e de como essas ideias são articuladas para que você se convença ou refute aquela linha de raciocínio. Outro aspecto também é que uma boa seleção lexical é indispensável para tornar o texto mais atraente, mais produtivo, mais apto a produzir os efeitos desejados. Em outra aula, nós vamos abordar a seleção lexical, mas, bem resumidamente, é você selecionar o seu vocabulário, você selecionar as palavras que você vai usar. Porque dentro dessa seleção, a sua persuasão e seus objetivos no processo argumentativo vão ficar mais claros. E isso também serve para que você observe nos textos ao interpretar. Então, que palavras foram utilizadas ali? Que verbos foram utilizados ali? Então, perguntar. Se eu digo que fulano perguntou, fulano decidiu, fulano afirmou, fulano reivindicou, fulano reclamou, fulano informou, cada um desses verbos vai ter um peso dentro desse processo argumentativo. Então, é sempre bom ficar atento a essa seleção lexical, a essa seleção de vocabulário, porque ela é extremamente importante quando se interpreta qualquer texto, sobretudo textos de natureza argumentativa. Pertinência, relevância e articulação dos argumentos. Então, já sabemos o que é um argumento, né? É uma espécie de justificativa dada
a uma tese. O que é tese? Aquilo que eu defendo, o ponto de vista que está sendo defendido. Então, como saber se esse argumento, por exemplo, é pertinente? O que é um argumento pertinente? Então, pertinência é o quanto aquele argumento, quanto aquela informação cabe no tema. O tema, digamos que seja a educação de jovens e adultos, né? Seja a educação fora da faixa etária que normalmente é condicionada para determinadas séries no processo educativo, ok? Então, uma informação que eu trago sobre um extraterrestre provavelmente não será pertinente a uma discussão em que o ponto de vista que eu estou defendendo é que em qualquer idade a pessoa pode aprender. Então, trazer um dado sobre o extraterrestre não será pertinente como informação cabível a esse tema. O que pode ser relevante? Então, a argumentação surte efeito sobre a problemática discutida. Então, aquilo que eu trago, né, vai surtir efeito, vai aprimorar, vai somar, vai enriquecer o que eu estou dizendo. Então, se eu digo que em qualquer idade é possível aprender, e eu trago, por exemplo, uma informação do campo das neurociências, e eu trago informação de que a plasticidade neuronal, ou a plasticidade cerebral, né, que é exatamente essa capacidade que você vai ter de suprir determinadas coisas que você pode ir perdendo com o tempo, é uma comprovação de que eu posso aprender em qualquer idade. Então, o que é mais ou menos essa plasticidade? Então, digamos, uma questão aqui bem hipotética, longe de passar pela biologia, ou pelo que realmente seja um conhecimento biológico técnico, né, de um especialista no assunto, mas digamos que uma determinada tarefa, ela é feita por 5 neurônios, ok? Um neurônio, com o tempo, se desgastou, foi embora, 4 vão dar conta do recado. Então, a isso a gente chama de plasticidade, né? Então, é possível, sim, se aprender em qualquer idade. Claro que aqui eu simplifiquei ao máximo para dar um exemplo do que seria essa plasticidade, do quanto é possível em qualquer idade aprender, mas claro que a questão é muito mais complexa e um especialista no assunto vai, inclusive, colocar alguns poréns nessa questão. Mas o fato é possível aprender. Se essa possibilidade de aprendizagem, dependendo não apenas da idade, mas da história daquela pessoa, né, que tem aquela idade, esse processo pode ser mais lento, esse processo pode ser mais rápido, esse processo pode ser mais prazeroso, menos prazeroso, mas ele é possível, a menos que você tenha uma doença específica, né, que prejudique, né, esse processo acontecer. A articulação, a ligação entre as informações dadas. Essa conexão entre as informações, tanto é de sentido lógico, como é de sentido a ver com os marcadores discursivos, os marcadores argumentativos, aqueles conectores e juntores que vimos anteriormente. Então, tanto podemos avaliar a articulação a partir dessa articulação dos conectores e juntores, como podemos ver do ponto de vista lógico, se aquilo dali estabelece uma lógica. E com relação à palavra problemática, né, que vemos ali no conceito de relevância, problemática é o conjunto dos problemas relacionados com o mesmo assunto ou com a mesma ação. Então, é um questionamento feito a partir do problema que dá um sentido à discussão e é responsável por encaminhar o desenvolvimento da argumentação. Então, voltemos aí àquilo que a gente está defendendo. É possível se aprender em qualquer idade. Então, eu posso problematizar, eu posso criar uma problematização, eu posso fazer um questionamento que vai suscitar outros questionamentos e, com isso, a discussão vai sendo gerada, vai sendo aprofundada, né? Então, eu posso questionar por que, na velhice,
se acredita que as pessoas não são capazes de aprender. Então, isso, por exemplo, é uma problematização, que vai fazer com que essa discussão vá adiante, tá? Vale também citar aqui que, normalmente, o que a gente chama de polêmica, no senso comum, está muito atrelado a xingo, a barraco, a discordâncias. Não. Polemizar, do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista científico, é instigar perguntas e respostas, é problematizar a questão, é incitar a uma discussão a partir de ideias, ok? Então, problematizar não tem nada a ver com sair brigando com as pessoas. Até porque quando a gente briga com as pessoas, o que menos passa nessa discussão são ideias. Vão passar, sim, muitas e muitas emoções. Então, aqui vamos já no campo da exemplificação de um texto verbal. É um trecho de uma entrevista, e aí o entrevistador pergunta: o que os professores podem fazer para tornar o aprendizado mais interessante? Né? E aí o entrevistado responde: no livro, argumento que é importante que os alunos realmente compreendam as perguntas para poder respondê-las. Então, aqui você já tem uma defesa de ponto de vista, né? É necessário que os alunos compreendam a pergunta que está sendo feita pelo professor. Muitas das perguntas que fazemos na escola são aplicáveis a adultos. Por que precisamos aprender o teorema de Pitágoras? Isso aqui, por exemplo, é uma problematização. A importância do que é ensinado deve ser muito bem explicada aos alunos. Perguntas não são interessantes para quem não as compreende. Então, isso aqui, a tese, né? Perguntas não são interessantes para quem não as compreende. Por quê? E aí, esse porquê vai ser dado por meio de argumentos na resposta do entrevistado. Uma outra forma também de vermos esse processo argumentativo é aqui na tirinha do Armandinho, né? Que tem 3 cenas. Então, Armandinho é um personagem de tirinhas normalmente muito polêmico, ou seja, ele instiga discussões e reflexões sobre os mais diversos temas, e por ser uma criança, né, nos causa um certo estranhamento, e o Armandinho está sempre acompanhado deste sapinho, que é o amigo dele. Então, é incrível, mas há muitos professores ruins. Com o salário que ganham e o reconhecimento que recebem, o incrível é que ainda existam tantos professores bons. Então, a linha argumentativa aqui do Armandinho, né, foi extremamente, se a gente for aqui levar aqueles aspectos, né, o que é relevante, o que é pertinente, a articulação das ideias, então, quando ele traz que o salário é baixo e o reconhecimento praticamente não existe da profissão, isso é extremamente pertinente e é relevante porque reforça o ponto de vista defendido, porque enriquece o argumento dado por ele, né? Já que o colega aqui diz, é incrível, mas há muitos professores ruins. Então, ele vai contra-argumentar, né? Porque o colega parte exatamente, há muitos professores ruins. A tese defendida pelo colega do Armandinho é de que há muitos professores ruins. A tese defendida por Armandinho é de que existem professores bons. Então, aqui, o menino, ele não argumentou, ele só apresentou o ponto de vista dele. O Armandinho contra-argumenta, se posicionando exatamente contra o ponto de vista do amigo. Né? Então, o incrível é que ainda existam tantos professores bons. E aqui, você vai ver, ó, o mas, que é um marcador, que nós já vimos, que entra no processo de articulação, com o salário que ganham e o reconhecimento que recebem, o incrível é que, esse é que, por exemplo, ele reforça o que vem depois, né? O ainda também quebra essa expectativa do que ainda existam bons professores, apesar de. Então, nós temos aqui, né, exatamente essa articulação entre as ideias, e é uma articulação que faz com que o ponto de vista de Armandinho
seja muito bem recebido pelo leitor, né, que provavelmente vai refletir sobre o assunto, vai pensar sobre o assunto. Então, é um processo argumentativo. O processo argumentativo, ele está tanto em textos verbais, quanto em textos não verbais. Então, você encontra nos mais variados gêneros de texto. Nas tirinhas, nas charges, nas histórias em quadrinhos, em programas de TV, em programas infantis. Então, a argumentação, ela não é uma categoria que caiba apenas aos adultos, tá? Ela cabe em qualquer faixa etária. Claro que é adaptada às faixas etárias, e uma argumentação adulta, ela vai ter critérios, ela vai ter técnicas, né, ela vai ter estudos científicos que vão exatamente permear essa interpretação. Então, vamos para as questões. Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Todo argumento pode se tornar um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. Então, a conclusão, o incrível Hulk é um abacate, é um sofisma, porque é uma conclusão falsa, ok? Se eu, por exemplo, disser, todas as pessoas que usam trança são bobas. Minha vizinha usa tranças, logo ela é boba. Também é um sofisma, né? Porque eu não posso partir do pressuposto que, porque uma pessoa que usa trança é boba, todas as outras serão bobas. Então, o último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm a cor verde, né? Então, esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento. Então, nós não temos aí uma enumeração incorreta, né? Você não está enumerando de forma incorreta. Na realidade, você está concluindo de forma incorreta. Você tem aí uma representação imprecisa? Não, ela não é imprecisa, ela é precisamente falsa. Você tem uma exemplificação inconsistente? Não se trata de um exemplo, mas sim de uma generalização. E eis o problema: é uma generalização indevida. Então, só para somar aqui a nossa ideia, todas as ideias preconceituosas, elas são decorrentes de generalizações indevidas, ok? E, obviamente, se existe uma generalização indevida e se essa conclusão é falsa, nós temos um sofisma. Então, sofisma não é algo bom dentro de uma argumentação, ok? Exatamente porque é uma linha de raciocínio que, lá no final, ela não atendeu, né, aos pressupostos de um raciocínio lógico, bem organizado e bem definido. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes. E, assim, a pesquisa científica no campo das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. Então, no trecho chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor. A gente pode perceber aqui que quando ele trata das ciências naturais, ele não usa a palavra chamadas, ele usa apenas com as ciências sociais. Então, aqui já se demonstra que existe um certo olhar diferenciado entre as ciências naturais e as ciências sociais. Então, vejamos as alternativas. Então, o autor vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade, não é isso que temos aqui. Ele não está desconsiderando as ciências sociais, ele só está chamando a atenção para que os estudos, né, sejam mais vigorosos
e que realmente sejam imparciais. Considera utópicos os objetivos dessas ciências? Não há nada aqui, a partir da palavra chamadas, que nos faça concluir que ele está chamando a ciência social de utópica. Tanto que é uma ciência. Para ser utópica, nem poderia ser uma ciência. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. Se ele discordasse dos pressupostos teóricos, ele sequer teria citado as ciências sociais, né, como algo congruente com a pesquisa. Então, nós temos como resposta correta, utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Então, muito provavelmente, e normalmente a discussão acerca das ciências naturais e das chamadas ciências sociais, os autores que usam essa palavra antes, as chamadas ciências sociais, é porque eles têm uma certa ressalva em relação às ciências sociais. Por quê? Porque nas ciências naturais, em geral, tudo é experimentado, comprovado, tá? Eu parto de experiências. E nas ciências sociais, eu vou observar, eu vou deduzir. Eu não vou induzir, porque eu não parto de experimentações. Eu vou observar, e dessa observação eu tiro uma conclusão. Então, existem alguns profissionais das ciências naturais que consideram as ciências sociais, consideram que as ciências sociais precisariam ter métodos mais eficazes para que não houvesse nenhuma margem, né, para não se aceitar aquela conclusão como uma resposta bem-vinda. Mas a questão é que as ciências sociais, elas lidam com o homem. Elas lidam com o homem em sociedade em seus mais variados aspectos. Então, ao lidar com o homem, nunca, nenhum estudo, ele vai poder ser conclusivo, ele vai poder ser meramente estatístico, por mais que eu possa dizer, por exemplo, que um determinado percentual da população brasileira não lê, existe uma enorme gama de razões por trás disso. Existe a qualidade dos livros, existem as livrarias fechando, existe a chegada de um livro digital, existe a questão de um livro custar muito caro no Brasil, existe, nem todos são alfabetizados ou são analfabetos funcionais. Então, há uma série de questões que as ciências sociais vão levar em conta e que, na hora de você especificar, né, dentro das ciências naturais, um número que corresponde àquilo, por mais aberto que ele esteja a outras interpretações, ele fecha numa determinada quantidade. Então, é exatamente por isso que esse autor vê com reserva. Ele não está desconsiderando, ele não está dizendo que não seja ciência, mas ele vê com reserva exatamente porque, sob os critérios das ciências sociais, haveria uma margem mais ampla e talvez não tão imparcial quanto ele espera, ok? Então, por isso, a alternativa D é a alternativa correta. Aqui nós temos uma tirinha. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, isso já causa um certo estranhamento, né? Porque para ser tribunal sem réu é um tanto estranho. A última fala da tirinha causa um estranhamento porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado, que é o réu. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, os usuários da internet, eles proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo? Eles configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes que realmente foram cometidos? Eles apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possam ser concretos? Então, essas três, a B e a D, elas são muito semelhantes. E não é que não haja uma verdade por trás delas. Há uma verdade por trás delas. Mas essa verdade que existe por trás delas não é a razão maior porque o réu foi retirado de cena. Quando você diz emitem juízos sobre os outros, mas não se veem nessa posição,
Então, são exatamente aquelas pessoas que acusam o outro, por exemplo, de ser preconceituoso, mas não levam em conta o preconceito que elas estão cometendo. Então, essas pessoas, elas nunca se colocam como rés. Elas nunca são réu da situação. Elas sempre são juízes. E esse é o grande problema da internet. Todos são juízes, não há réu, ok? Então, não é que a gente vá anular ou vá dizer que está falsa ou totalmente falsa, né? A alternativa A, a alternativa B, a alternativa D. Mas aquela alternativa que exclui o réu e coloca essa pessoa que está opinando na internet apenas na posição de juiz é a alternativa C. Por isso, ela é a alternativa correta. Aqui nós temos um anúncio, né? Leia para uma criança. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente. Eu acho que aqui está bem claro, né? Leia para uma criança. E você, para ler para uma criança, essa criança não necessariamente precisa estar na escola. A alfabetização acontecer na idade certa. A alfabetização também está muito relacionada à escola. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Não, a literatura ela já tem o seu mercado consumidor ampliado, mas é claro que uma criança ela não vai em busca desse livro sozinha, ela precisa de um adulto para poder efetuar a compra. Então, aqui, a necessidade é de a formação leitora começar na infância, inclusive antes de essa criança ir para a escola, né? Que um pai, que uma mãe, que alguém, que um adulto, né, leia para ele, exatamente para que essa criança, ela possa, desde cedo, né, já ter uma perspectiva do que seja o espaço dela no mundo, do que seja uma narrativa, do que sejam personagens, do que seja esse mundo de fantasia, que na realidade é um ensaio para o mundo da vida real, ok? Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa B. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre argumentação, que fiquem mais atentos ao texto argumentativo na hora de interpretar, as especificidades que são muito próprias desse texto, e até a próxima aula.